Olá, meus amigos, estamos de volta para nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, né, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita, então é o capítulo da vida espírita. Nós já falamos sobre os espíritos errantes, nós já falamos sobre os mundos transitórios, e hoje a gente vai falar sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Então vamos lá. Só um momento. Bom, essa é a pergunta 237. Eu vou aumentar aqui para a gente poder ver o melhor possível. Pergunta 237. Sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra. Então, entre outras palavras, a gente desencarnou, não é? Será que a gente conserva todas as nossas memórias, tudo aquilo que nós somos, da vida que a gente teve anteriormente, né? E aí os espíritos respondem sim, além de outras, de que aí não dispunha. Então quer dizer que ele está dizendo que além da gente conservar as nossas memórias do que a gente foi na última encarnação, a gente também vai recuperar as outras memórias que tínhamos das outras vidas. Porque o corpo, qual véu sobre elas lançados, né? Sobre essas memórias lançado, como se fosse um véu para obscurecer as memórias, as desobscurecia, desculpem. Então, o véu, não é, que é o corpo é como se fosse um véu que obscurece as nossas memórias das nossas vidas passadas. Então, quando a gente sai do corpo, quando a gente desencarna, a gente tira esse véu, né? Bom, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tem a que vencer. Então, o corpo é um entrave para a inteligência também, ok? Vamos continuar. Pergunta 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? E aí os espíritos respondem: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Próxima pergunta, 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Então, será que os espíritos podem conhecer, podem saber como tudo começou? E aí, os espíritos respondem: conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Então, eles podem conhecer, sim, se eles forem, dependendo da elevação, né, o quanto que eles progrediram e do nível de pureza. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Pergunta 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Então, como se fosse assim, o tempo, né, a duração das coisas. Será que é a mesma para os espíritos? E aí os espíritos respondem: não. Então não é. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. E aí Kardec, ele fala o seguinte: os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. Então o tempo para o espírito é diferente do tempo para a gente. Dizem alguns cientistas que seria no hipertempo que eles vivem, né? A gente vive no tempo, eles viveriam no hipertempo. Bom, a duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Então, o tempo não seria como se o tempo não existisse. Os séculos para nós
tão longos não passam aos olhos deles, dos espíritos, de instantes, como se fossem segundos, né? Que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então, se você sair da Terra, né? Saindo da Terra, você não vê os relevos da Terra, você não vê as montanhas. Você pensa que tudo é liso. Chegando próximo da Terra, aí você começa a perceber que existem relevos. E aí, quanto mais próximo, esses relevos vão aumentando, 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 até você estar pequenininho e os relevos gigantes aí viram montanhas. Pergunta 241. Os espíritos fazem do presente, do tempo presente, mais precisa e exata ideia do que nós? Então, será que os espíritos compreendem o tempo presente, o agora? E aí os espíritos respondem: do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Então, os espíritos compreendem o agora muito melhor do que nós, porque nós compreendemos, não é, a visão muito melhor do que os cegos a compreendem. Bom, os espíritos veem o que não vedes. Então, os espíritos podem ver aquilo que nós não podemos ver. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Então, eles percebem tudo de maneira diferente daquela que nós fazemos. Então, eles apreciam tudo, na verdade. Mas, porém, entretanto, contudo, também isso depende da elevação deles. Então, vai depender do tipo de espírito para entender melhor o agora, o presente, né? Pergunta 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? Como é que pode? E esse conhecimento lhes é ilimitado? Então, será que os espíritos possuem conhecimento do passado, da história, ilimitado? Bom, a resposta é a seguinte. O passado, quando com ele nos ocupamos, quando a gente vai estudar ele, é presente. Então, quando a gente se ocupa do passado, ele vira o presente. Olha só que interessante. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Então, quer dizer, quando o espírito está preocupado com o passado, está pensando no passado, é como se ele estivesse vivenciando esse passado, ok? Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, né? Lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou na memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Bom, pergunta 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? E aí os espíritos respondem: ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem. Então eles têm assim como se fosse uma névoa que eles podem ver alguma coisinha. Parece-lhes presente, né? Quando o veem, parece-lhes presente. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Então, quando eles percebem esse futuro, parece uma visão do presente. E também eles têm essa premissa: não pode ou pode ser revelado. Isso eles têm que ter permissão. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende, num golpe de vista, suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Então, é preciso ser um espírito puro para poder compreender o futuro. Pergunta seguinte: os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? E aí os espíritos respondem: completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Resposta: só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem.
e adivinham. Pergunta a seguinte: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite alguma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Como é que a gente pode saber se é Deus realmente que está proibindo ou permitindo alguma coisa? E aí os espíritos respondem: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então, quer dizer, pelas essências desses espíritos serem muito mais branda, né? Uma coisa mais leve, eles podem captar melhor do que a gente, porque a gente é uma essência bem pesada ainda. Somos tão imperfeitos que estamos envoltos numa névoa densa, né? Que a gente não consegue ver nada à nossa frente. Pergunta seguinte: Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Aí a resposta é a seguinte: ela não lhe vem direta de Deus, essa ordem, né? Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite as suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Pergunta 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? E a resposta é a seguinte: não. Ela reside em todo ele. Ok? Então, a visão está por toda parte do espírito e não somente nos olhos, como é no nosso corpo físico. Pergunta 246. Os espíritos precisam da luz para ver? Resposta: veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos, não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Então, essas trevas que existem, que os espíritos se encontram, é quando eles estão espiando alguma coisa. Mas, na verdade, não existem as trevas. Pergunta 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? E a resposta é a seguinte: como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. E aí Kardec diz o seguinte: no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, né? A faculdade já é dele. Abstração feita de qualquer agente exterior, então não é necessário algo exterior, como se fosse a luz. A visão independe da luz, né? E aí ele diz o seguinte: veja-se ubiquidade, a pergunta número 92. A gente já viu essa pergunta, mas a gente pode dar uma olhada novamente. Deixa eu colocar aqui. Ubiquidade. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras,
Um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é, que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Ok? Essa foi a pergunta e a gente vai voltar lá para a gente continuar no nosso estudo. Pergunta 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, então ele consegue distinguir tudo, consegue saber o que é um cachorro de um gato, de um papagaio, consegue saber o que é uma porta de um portão, de uma portinhola? Será? E aí eles respondem: mais distintamente. Então ele consegue muito mais, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Pergunta 249. Percebe os sons? Então será que os espíritos compreendem os sons? E ele diz: sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Pergunta seguinte: no espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Né? Será que ele tem orelhas que faz com que entre o som por ali e ele possa ouvir pelas orelhas? E aí os espíritos respondem: todas as percepções constituem atributos do espírito que lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. Então quer dizer que quando ele está livre do corpo, ele já não precisa mais de orelhas para ouvir. Ele tem todo ele, que é um grande órgão auditivo. Pergunta 250. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Então será que as percepções dos espíritos podem ser retiradas? Vamos ver a resposta? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem ao seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, os espíritos puros, eles decidem o que eles querem ouvir, ver, fazer, tudo. Os mais imperfeitos possuem mais dificuldades para isso. Pergunta 251. Os espíritos são sensíveis à música? Então, são sensíveis à música os espíritos? Resposta: aludes à música terrena. Então, você está falando em relação à música da terra, que é ela comparada à música celeste. Então, ele está dizendo que a nossa música não é nada comparada à música dos céus. Há esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Então, que harmonia é essa que vocês acham que existe na Terra para querer comparar com a harmonia que existe no céu, né? Uma está para a outra como canto selvagem para uma doce melodia. Não obstante, os espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Pergunta 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Aí os espíritos respondem: tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Pergunta 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta: eles os conhecem. Por que os sofreram? Não os experimentam, porém materialmente como vós outros. São espíritos. Então os espíritos não possuem mecanismos para
experimentar necessidades nem sofrimentos físicos, porque eles já são espíritos. Pergunta 254. E a fadiga, o cansaço, a necessidade de repouso, eles experimentam-nas? E aí os espíritos respondem: não podem sentir a fadiga, cansaço, né? Como a entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto indeterminado. Desculpem, e não se fixa em qualquer objeto determinado, qualquer objeto específico. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Pergunta 255. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta: angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Pergunta 256. Como é então que alguns espíritos se têm deixado de sofrer frio ou calor? Então, como é que pode? E aí, os espíritos respondem: é reminiscência, é uma lembrança do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Bom, gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, dessa aula, tanto quanto eu. Se você ficou com dúvida, coloque ela nos comentários, nos nossos comentários abaixo do vídeo. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Isso ajuda muito a propagar a nossa mensagem. Se você tem dúvidas, lembrando sempre que ficaremos muito contentes em respondê-las. Clica no sininho para receber as notificações. Desejo a vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.